Então, pessoas, vamos a mais um super tutorial de correção. Nesse momento, na verdade, mais um tutorial de apreciação do que necessariamente de correção. Isso porque as duas redações que eu tenho em mãos hoje são praticamente por unanimidade nota máxima. Elas passaram pela avaliação dos nossos corretores por aqui, cuja base de formação é a mais diversa, tal como acontece de fato em bancas de avaliação, seja do Enem, dos concursos ou dos vestibulares. E esses corretores acabaram não percebendo falhas que pudessem descredibilizar a construção desses textos. Estruturação perfeita, atendimento quase que 100% ao recorte do tema, a base que você precisa desenvolver para alcançar a redação nota máxima, ou mais próximo disso, né? Essas redações são da Maria Roberta e da Rainara, alunas que têm se dedicado muito nos últimos tempos para conseguir aperfeiçoar um trabalho de anos dentro da estrutura da redação e, ao mesmo tempo, se adaptar às demandas contemporâneas, porque a gente sabe que redação é sempre um processo novo, com novas exigências, com novas demandas, com aperfeiçoamentos e atualizações das bancas, e saber redação não é um processo cumulativo, né? É um processo de aperfeiçoamento, enfim, e de muito treinamento. As duas não têm deixado a desejar e faltando meses ainda para a prova para as quais elas vão fazer, essas redações já estão no ponto. A questão agora é só segurar essa qualidade para chegar no dia da prova dominando qualquer tema, né? Então vai haver boas lições por aqui para você levar para dentro dos seus textos quando você for escrever. Maria Roberta, no caso, escreveu sobre trabalho, um dos temas densos que deve aparecer nas provas nos próximos processos por aí, não é? Ela tratou sobre precarização do trabalho, na revolução tecnológica e o desafio para a gestão da cidadania nas democracias contemporâneas. São praticamente 3 núcleos de palavras-chave, considerando que entre esses 3, o núcleo principal, creio eu, e você também deve observar, é a precarização do trabalho, não é? Quer dizer que essa precarização do trabalho precisa aparecer ao longo de toda a redação, relacionada com as revoluções tecnológicas e com a promoção da cidadania, né, que nesse momento não está acontecendo. É um dos temas mais fortes para as provas deste ano, então precisa ser produzido com o máximo de qualidade possível. Vamos ver? Então Maria Roberta começa assim. Na obra Ética Protestante, escrita pelo sociólogo Max Weber, é retratado como o trabalho passou a ter lugar principal na vida dos cidadãos, o que contribui para os desafios da gestão da cidadania. Nesse caso, veja que Maria Roberta traz um contexto que não precisa de lá muito desenvolvimento. Ela só menciona que dentro do trabalho do Max Weber existe uma análise sobre o trabalho, né, como protagonista da vida, e ali, no momento em que ela está falando desse contexto, ela já inclui o problema sobre o qual o tema discute, ou seja, a existência de desafios da gestão da cidadania. Tá perfeito aqui, né? A única coisa que talvez eu fizesse era trocar esse verbo contribui, que é um tanto quanto neutro, para trazer um verbo talvez um pouco mais incisivo na produção do problema, o que agrava os desafios da gestão da cidadania, ou que torna-se uma das razões para existirem desafios de gestão da cidadania, só para haver uma relação mais densa, talvez, ou mais problematizável. Mas é só uma sugestão, isso certamente não seria penalizável na banca. A questão é só mesmo deixar esse problema o mais enfatizado possível, porque afinal de contas é esse problema que tem o protagonismo do parágrafo, né? Mas por enquanto, recorte contextual muito bem feito, já vinculado aos 2 núcleos importantes do tema, que é claro, a questão do trabalho, já apareceu na primeira linha, e a gestão da cidadania. Nunca deixe de construir as palavras do tema ainda nas primeiras linhas de elaboração do seu texto. Isso garante que, mesmo que a sua redação seja corrigida por um corretor desatento, acelerado,
meio lerdo, ou que domine poucos critérios de avaliação, que tudo isso é possível na dinâmica das provas, ele vai entender que a sua redação está dentro da proposta. Então isso é decisivo para funcionar com qualidade, certo? Então aqui, Maria Roberta brilhou, está excelente, a construção está dentro do que precisa ter. E quando você relaciona o contexto diretamente com as palavras-chave do problema, você produz a bendita da validação do repertório. Ou seja, você sempre valida o repertório quando ele comprovadamente tem a ver com o tema, quando ela faz que a obra acaba retratando o trabalho como um lugar principal e gera conflitos para a gestão da cidadania. Pronto, né? Tá faltando a precarização, mas eu ainda acho que ela vai trazer nas próximas linhas. Desse modo, esse contexto acarreta a precarização do trabalho na revolução tecnológica, sendo a exploração da mão de obra, pois os indivíduos se submetem a situações precárias devido à importância dada ao emprego. Aqui, enquanto nós corrigíamos, nós discutimos que esse trecho que ela trouxe aqui tinha a intenção de ser um trecho para definir o tema, para definir o que é precarização do trabalho, sendo a exploração. E não ficou muito claro numa primeira leitura que fizemos. Talvez nem na primeira nem na segunda, a gente foi entender depois, quando ela nos explicou o que era. Então, esse sendo poderia ser substituído aqui por entendido como, ou definido como, né, conceituado como, porque fica mais óbvio que a gente está realmente lidando com uma definição do tema, e isso colabora demais para completar a segunda competência no que diz respeito à compreensão do tema, certo? Outro detalhe que me escapou no momento da primeira correção e que Maria Roberta acabou deixando um pouquinho de lado, é que houve uma relação sobre trabalho. O trabalho, no caso, tendo sido colocado como protagonista da vida contemporânea e as pessoas se submeterem a condições precárias para se manterem no emprego, mas não ficou clara nessa construção de introdução o que isso tem a ver com a revolução tecnológica. Tem a ver porque existe uma exigência desse trabalho via online. Existe uma precarização do trabalho na revolução tecnológica pelas exigências de domínio de tal tecnologia? O que tem a ver a tecnologia com essa questão aqui? Então, essa correlação entre as palavras-chave do tema ficou um pouquinho a desejar. E se o seu corretor for, assim, um tantinho distraído, talvez ele nem perceba, né, passe de liso, mas a gente não pode correr esse risco, né? Vocês sabem. Corretores mais experientes, e quase todos eles estão sendo treinados arduamente para avaliar justamente a atenção ao tema, acabam percebendo que não houve um vínculo direto, houve a reescrita. O tema está reescrito com total clareza dentro da introdução, né? A precarização do trabalho na revolução tecnológica. Mas o que a revolução tecnológica agrega para esse processo de precarização? É o trabalhador 100% online? Ou a exigência de uma toquetização do trabalho, de que haja perfis nas redes sociais? O que está acontecendo? Então, houve uma correlação um pouquinho falha. Talvez você, meu aluno, já deve ter lido isso nas correções que você recebeu, o que tem a ver uma coisa com a outra, e vale deixar isso bem claro. Então, a gente vai entender daqui por diante, principalmente porque estamos numa fase cada vez mais decisiva para as provas, que o papel principal da introdução é dominar o tema. Dominar o tema significa explicá-lo na sua integralidade, explicar tudo que está ali dentro e mostrando qual é a relação que existe entre essas palavras-chave. Então, é explicar e correlacionar. Então, fundamental que isso seja feito com clareza ainda na introdução, certo? Então, a explicação, na minha opinião, ficou clara.
para o que Maria Roberta trouxe, da origem disso, com a ética protestante, com o fato de isso, né, do excesso do trabalho, fazer com que as pessoas vivam de forma, né, precária, enfim, com o trabalho explorado, só poderia ter ficado mais claro o papel que a tecnologia tem no meio dessa história, para não haver nenhum tipo de dúvida quanto ao que está sendo discutido aqui, certo? Quanto ao que é o tema, porque o tema tem toda a importância dentro do parágrafo de introdução. No mais, tudo lindo, conectivos relacionando tudo, desse modo, né? Tirando o fato, claro, que nos passou também ligeiramente despercebido, que Maria Roberta deu uma pescada, uma cochiladinha, e colocou desse modo aqui, desse modo aqui. Ah, se o corretor percebe, já são 40 pontos a menos na C4, viu? Conectivos não podem ser repetidos de maneira alguma dentro da redação. Policiem-se para não deixar acontecer de jeito nenhum, tá bom? Mas fora isso, tá tudo lindo, só mesmo essa correlação que começou a me preocupar agora. Vamos ver quais são os tópicos que Maria Roberta trouxe. Desse modo, a separação entre trabalhador e cidadão e a falha na desvinculação acadêmica são os principais agravantes desse impasse. Então, maravilha, nós estamos esperando ler sobre a separação entre trabalhador e cidadão no segundo parágrafo e estamos esperando ler sobre a falha na desvinculação acadêmica, né? Para o terceiro parágrafo. Então, vamos ver o que nós encontramos. Ah, mas ter essa frase assim, tão explícita para dividir os tópicos, não é uma coisa meio cafona, meio 2015? Não, não é. A estruturação precisa ser óbvia. Nos manuais dos corretores falam muito sobre perceber a construção e o planejamento do texto. Então, quando você diz ali na introdução o que vai ser discutido ao longo da redação, você dá um quê de previsibilidade que garante coesão perfeita, certo? Bom, vamos lá. Então, nessa perspectiva, a separação entre trabalhador e cidadão é um desafio que corrobora a precarização do trabalho na revolução tecnológica. Aqui a única crítica que eu faria é que houve uma transcrição do tópico daqui de cima para aqui abaixo. E como são frases muito próximas, dependendo do quão cri-cri o corretor seja, ele pode considerar repetição de palavras. Então, principalmente para o primeiro tópico, vale a pena você trocar as palavras de ordem ou trazer sinônimos para evitar repetição de palavras. Então, poderia ser algo como nessa perspectiva, né, a formação do trabalho separada da cidadania é um desafio, tal, sabe? Só para evitar problemas com repetição de palavras. Mas o tópico frasal cumpriu a função dele, né? Mostrou a que veio. Ele veio simplesmente trazer qual é o assunto que eu vou discutir relacionado com o tema, não é assim? Ainda estou esperando Maria Roberta nos dizer como a tecnologia agrava essa situação. Bom, acerca disso, o artigo 7º da Constituição Federal, promulgada em 88, garante direitos ao trabalhador, como a proteção contra a discriminação. Entretanto, essa lei não está sendo respeitada na maioria dos empregos, uma vez que o trabalhador está sendo visto apenas como mão de obra para a fabricação de produtos, não sendo respeitado como cidadão. Aqui eu vou sugerir uma vinculação mais estreita entre o tópico frasal e o repertório. Vocês sabem que a vinculação entre essas duas partes define a pertinência desse repertório e a salvação desse parágrafo, né? Veja que a tal desvinculação ou a separação que Maria Roberta menciona entre trabalhador e cidadão tem a ver com a desobediência à lei, né? Então, aqui poderia ter sido acrescentado a separação entre trabalhador e cidadão perante a lei, né? Ou conforme a lei. O cidadão do ponto de vista legal,
sabe, só para haver um engajamento ainda mais estreito entre o tópico frasal e o repertório. É preciso que essas duas bases sejam praticamente sobre o mesmo assunto. O segundo, claro, o repertório, acrescentando uma prova para isso que você mencionou aqui. Então a minha intenção é falar sobre lei aqui embaixo. Então acrescenta aqui um pecaquinho de palavra para já deixar, sabe, o gancho sobre o qual a Constituição Federal pode se desenvolver. A construção ficou clara, ficou boa, já que ela está dizendo que a lei garante, a execução, no entanto, não fornece. Esse repertório em contraste pela Constituição é assim, o coringa dos coringas, se encaixa em praticamente todas as discussões. De você mencionar que a lei garante, a prática não é boa. A Revolução Industrial trouxe conforto e evolução, porém existem efeitos colaterais. Produzir isso em contraste fica sempre muito bacana, fácil de organizar e sustenta bastante os parágrafos. Evita furos. Então, muito boa aqui. Esse cenário pode ser exemplificado com a flexibilização das leis trabalhistas, que antes garantiam proteção aos empregados. Porém, nos dias atuais, com o afrouxamento das regras, a precarização do serviço é intensificada. Os corretores não viram problema aqui. Eu, no entanto, vi alguns perigosos sobre a exemplificação. Vocês já devem ter me ouvido falar, e se já vieram me perguntar a respeito das redações antes, eu já devo ter mencionado que a exemplificação, quanto mais específica for, melhor. Então, traga situações que realmente provam o que você está dizendo. Você está me falando aqui que o trabalhador não está sendo protegido, que tem faltado instrumentos legais de proteção ou flexibilização das leis trabalhistas, como é colocado aqui. Não dá para contar o quê? O que é essa flexibilização? É a permissão de que haja mais contratos de trabalho, excedendo as 8 horas trabalhadas diariamente? É o fato de haver uma jornada de trabalho abusivo na escala 6x1 e, no fim das contas, isso ir contra a dignidade da pessoa humana e a promoção da cidadania? A gente está falando da possibilidade de o trabalhador vender férias, descansos remunerados ou mesmo o horário de almoço que seja para continuar trabalhando, ameaçando a sua saúde? A gente está falando de quê? Então, quanto mais situações palpáveis houver, melhor é. E você sempre tem um texto de apoio que vai te contar qual situação palpável está relacionada a esse assunto. Então, aqui é o lugar de você trazer para você provar que isso está acontecendo. Os corretores acharam tudo muito coerente, mas eu senti falta de uma prova, sabe? Ela menciona aqui fabricação de produtos. Que produtos? Na verdade, essa história de produtos nem era necessária. Bastaria dizer para trabalho, né? Para desenvolvimento de trabalho. Ou simplesmente está sendo vista apenas como mão de obra, não sendo respeitado como cidadão. Porque isso aqui você não vai explicar, né? Que produto. Então, no lugar disso, dessa explicação meio extensa, sem prova, lembre-se que exemplificar é trazer situações concretas, exemplos reais da vida, do cotidiano, dos debates públicos que você pode dominar ou que os textos de apoio podem ter sinalizado para você. Então, não houve essa crítica pelos corretores, mas eu estou acrescentando porque é um detalhe que pode fazer diferença e ele é fácil de trazer no texto, não dá muito trabalho. Então, essa frase podia ser mais específica, e como houve um espaço muito grande na exemplificação sem fatos concretos, faltou o impacto, a consequência disso que está sendo discutido. Deixa eu te trazer não, gente, esse impacto, ele encerra o raciocínio de você colocar aqui, eu acho que ela colocou aqui dentro, né? Seria talvez aqui uma frase extra, desse modo, que ela não vai usar, né? Nessa direção, por consequência, nos dias atuais, com o afrouxamento das regras, a precarização do serviço é intensificada. Só para você ter uma frase separada para trazer um impacto como encerramento do parágrafo do raciocínio, certo? Então, em período separado, vale a pena.
Tudo bem? Mas é um excelente parágrafo, só com um ajuste fino aqui, para ele não deixar qualquer dúvida sobre qualidade ou eficiência argumentativa, certo? Esses dois elementos maiores que eu discuti aqui, ao longo desse parágrafo, são os responsáveis por garantir a validação de repertório, de você ter um repertório que realmente fale sobre a tese e de você ter um exemplo concreto que sustenta o que você está dizendo aqui, né? Porque se Maria Roberta disse que o artigo 7º da Constituição Federal está sendo desrespeitado, ela tem que ter uma situação que prove isso. Lembre-se sempre que escrever redação é um exercício permanente de provar que a realidade existe, de trazer situações concretas que provem. Vamos ver o segundo? O segundo é sobre desvinculação acadêmica, vamos ver. Além disso, a falha na desvinculação acadêmica acarreta a precarização do trabalho na revolução tecnológica e agrava os desafios para a cidadania. Ainda estou atento que a correlação da revolução tecnológica não apareceu. Um corretor mais atento daria tangenciamento nesse texto, hein? Se você não contar o que a tecnologia tem a ver com isso. Só citar as palavras do tema não é o suficiente. É citar e explicar por quê. Isso desde a introdução. Nesse sentido, o educador Paulo Freire... inclusive, antes de eu continuar, só deixar um parênteses nisso. A história da tecnologia aqui, você vê jeito de colocar? Eu vejo. No exemplo, que já é específico, lembra? Daria para dizer que o fato de terem se desenvolvido trabalhos em plataformas virtuais, faz com que muitas atividades dessas passem à sombra da lei. Ou seja, o trabalho de Uber, de iFood, deve citar isso como exemplo palpável, acabam não envolvendo uma proteção por seguridade social ou um controle de jornada de trabalho. Olha que o exemplo salvaria o parágrafo para não deixar o tangenciamento, porque o exemplo seria sobre um trabalho no universo tecnológico e que fere a cidadania. Tá vendo? Então você tem que juntar essas palavras-chave no momento de escolher o seu exemplo, de escolher a abordagem que você vai fazer. Não pode ser só de um. Aqui eu sinto que Maria Roberta ficou no trabalho e a tecnologia ficou ali meio pendendo, mas sem ser amarrada na construção. Vamos ver se nesse foi, né? Tópico frasal está tranquilo. Desvinculação acadêmica e precarização. Vamos ver se ela explica. Nesse sentido, o educador Paulo Freire aborda o conceito de aprendizagem significativa, em que critica o ensino passivo, ou seja, o aprendizado que não será usado na realidade, o que dificulta a desvinculação da vida acadêmica. Então, ela explica que não há uma educação focada em uso na realidade e por isso a pessoa não consegue aproveitar a formação dela, né? Tecnologia até agora não foi explicada também. Pelo menos aqui, a menção ao que veio na tese e no que veio no repertório ficou perfeita, tá vendo? Deixou a palavra aqui e retoma essa palavra do tópico aqui enquanto se explica o repertório. Tá perfeito. Nesse contexto, essa circunstância exemplifica a dificuldade de pessoas recém-formadas de encontrarem empregos, visto que a aprendizagem na faculdade não prepara os cidadãos para o mercado de trabalho, devido a uma falha na estrutura de ensino. Aí, Maria Roberta ainda está pecando nisso, veja só. Ela fala pessoas recém-formadas. Recém-formadas em quê? Você pode dar um exemplo? Recém-formada nas engenharias, nos cursos de saúde, em cursos técnicos e pré-técnicos, recém-formadas no ensino básico. É o quê? Nesse caso, a aprendizagem na faculdade não prepara o cidadão para o mercado de trabalho. O que existe na faculdade que não está preparando? O que está faltando lá para que a pessoa esteja preparada? Qual falha é essa na estrutura de ensino? Essas perguntas todas que eu estou fazendo são aquelas que aparecem lá na sua correção como lacunas argumentativas. Elas podem surgir por várias razões, pelo excesso de assunto no parágrafo ou, como no caso de Maria Roberta, por não ter trazido uma situação palpável.
Trazer uma situação concreta aqui resolveria tudo, porque deixaria claro o que ela quer dizer. Veja, se ela fala desse problema de desvinculação acadêmica, citamos aqui senhor Paulo Freire para dizer sobre a falta de uma aprendizagem significativa. Então vamos focar aqui nos cursos da área da saúde, que já está enfrentando problemas no mercado de trabalho. Então ela poderia dizer que exemplifica a dificuldade de pessoas recém-formadas na área da saúde de encontrarem empregos na sua respectiva formação, considerando que na faculdade não há na maioria dos casos uma grade apoiada em como é competitividade, empreendedorismo ou a dinâmica das clínicas no sistema de saúde brasileiro. Tá vendo? É uma situação concreta. Nessas clínicas que muitas vezes trabalham com alta tecnologia e exigem uma formação aperfeiçoada ou adequada às transformações, né? Como é o caso da telemedicina, já que tudo precisa estar vinculado também à tecnologia. Fazendo isso, trazendo uma situação concreta, todas as lacunas desaparecem, porque explica que tipo de aprendizagem, o que está falhando nessa estrutura, que área de formação é essa e qual é o problema de sair da faculdade sem saber nada. Tá vendo? Então, exemplificar de forma mais específica salva vidas aqui, sabe? E não deixar de correlacionar todas as palavras do tema. Tivemos os meus corretores um pouquinho de desatenção? Tivemos, eles poderiam ter pegado no pé da Maria Roberta, confesso. Vocês concordam? Faz um joinha aí, você concorda, porque eu acho que a revolução tecnológica ficou assim, meio boiando. Ela apareceu escrita, mas ela não foi vinculada. E esse vínculo com o tema é vital para que as coisas continuem dando certo na redação de Dona Maria, né? Então, vamos tomar cuidado para trazer exemplo específico e uma correlação mais bem correlacionada, né? Vamos ver o fechamento. Logo, essa realidade faz com que os indivíduos se submetam a empregos precários em razão da incapacidade da desvinculação acadêmica. Aqui, você não precisa retomar a tese no final. No lugar da tese, traga o tema, certo? Amplia a precarização ou afasta ainda mais a dimensão de cidadania da vida do trabalhador. O tema mesmo precisa aparecer na abertura, certo? Vamos ver o que houve com a conclusão de Maria Roberta? Então, esperamos que Maria Roberta fale sobre legislação, que foi o principal problema que ela trouxe nesse parágrafo, e fale sobre universidades, que ela tratou no terceiro parágrafo, não é? Vamos ver? Portanto, para solucionar esse entrave, o Ministério da Cidadania, temos aqui o nosso agente, responsável por garantir e promover os direitos humanos, temos um detalhamento, deve criar um projeto de valorização do trabalhador. Temos aqui a ação, projeto de valorização. Essa medida pode ser realizada por meio de, já está aqui o meio, de fiscalização, feita por profissionais disponibilizados pelo Estado em todas as empresas, para a garantia dos direitos trabalhistas, além da inserção de palestras obrigatórias nas instituições de ensino, preparando os alunos para o mercado de trabalho. Essa inserção das palestras se torna uma segunda ação que dá conta do terceiro parágrafo, sobre a formação do ensino. Então, me parece bacana, temos todos os elementos e estão vinculados com os dois assuntos expostos aqui. Lembre-se sempre de trazer propostas e detalhamentos que conversem com os exemplos. Os exemplos é que comandam, porque são as pontas da realidade que não deram certo. Então, você está resolvendo os detalhes da realidade que não deram certo, A fim de garantir, esse a fim não abre frase, então, ou uma vírgula ou um conectivo, dessa forma, nessa direção, dessa feita, qualquer coisa assim. Ou vírgula, a fim de garantir a entrada dos cidadãos no ambiente trabalhista e a valorização da cidadania. Aqui
a retomada não deve ser sobre o tema. Essa retomada, na finalidade, é das teses. Substituam, tá bom? Então, a fim de garantir, né, uma vinculação... Ah, não, mas perdão, tô falando besteira, tô falando asneira. A cidadania está aqui, era a separação do cidadão, tese 1, e a valorização da cidadania, ela só não trouxe a questão da desvinculação acadêmica. Não, vou deixar o meu recadinho aqui, sim mesmo. Tese, acrescente aqui a tese 2, que ficou faltando. Eu comecei abandonando tudo do final, é porque a finalidade deve recair sobre as teses que foram expostas aqui, certo? Então, Dona Maria Roberta Braga Ferreira fez uma redação, sim, né, brilhante, muito bem construída, estrutura perfeitamente obediente à lei maior do 4 parágrafos, 4 períodos por parágrafo, né, com 4 construções dentro dele, que respondam a tópico, frasal, repertório, exemplo, impacto, tópico, frasal, repertório, exemplo, impacto, tudo bonitinho, contexto, né, problematização, posicionamento, tópicos, tudo muito bem feito. Mas ainda com tarefa de casa. Essa correlação precisa ser feita de forma mais explícita e os exemplos precisam ser mais específicos. Então, nem tudo está ganho ainda, não vamos sentar e dormir, dá para aperfeiçoar umas coisinhas por aqui, não dá? Bom, vamos dar uma olhada em Dona Rainara? Ver se Dona Rainara deixou alguma ponta solta que os meus olhos venenosos vão encontrar, ou se Rainara deixou tudo a contento. Rainara escreveu sobre burnout, que está entre as grandes pautas do ano também. Então, os desafios para o enfrentamento do burnout e a promoção do bem-estar social. Aqui a gente sabe que o termo principal é o burnout, e a obrigação dela é de correlacionar o burnout e o bem-estar, né? Vamos ver se ela consegue. Então, Rainara começa assim, né? Burnout pode ser definido como uma sobrecarga física e mental ocasionada por estresse crônico não gerenciado no ambiente de trabalho. Rainara optou por um começo diferente do da Maria Roberta, que não foi da contextualização. Ela começou o texto com uma definição. Esperta? Muito. Eficaz? Demais da conta. Até porque eu acabo de te dizer que uma das coisas mais importantes dentro da introdução do texto é definir qual é o tema-problema que está em questão. Porque, afinal de contas, é preciso avaliar se você entendeu o que é a proposta. Então, trazer isso é vital. Então, isso aqui já é motivo para muitos aplausos para Dona Rainara, muitas estrelinhas, deu tudo muito certo, tá? Fantástico. Bom, vamos ver como ela continua. Nesse contexto, o consenso de Washington foi responsável por modificar a dinâmica do mercado, uma vez que o trabalho se tornou mais importante que a qualidade de vida. Maravilha. Aqui ela já relaciona uma segunda palavra do tema, ou próxima dela, né? Sobre qualidade de vida, que dialoga bem com o bem-estar social. À vista disso, o enfrentamento do burnout para a promoção do bem-estar social é um desafio. Então, vamos só acrescentar aqui, é um desafio porque é preciso que você defina tudo sobre o tema, né? É um desafio porque essa lógica já foi naturalizada em sociedade. Só um detalhe, sabe? Toda vez que você disser na redação, é um desafio, é um problema, é um entrave, vamos colocar por quê? Por quê? Pois, uma vez que, dado que, haja vista, acrescente, é bom, sabe? Porque essas palavras, desafio, problema, crise, caos, elas pedem um complemento. Por mais óbvio que pareça, o porquê que é um desafio, é bom colocar, valoriza. Bom, dessa forma, que ela usou uma vez só, viu, Dona Maria Roberta? Ah não, o seu foi desse modo, né? Mas ela usou uma vez só. Dessa forma, a ilusão de liberdade como bem-estar e a instabilidade econômica intensificam ainda mais essa entrave social, que é o fechamento
com as teses. Então ela obedeceu também a lei do 4, perfeitinha, tem tudo que é necessário para uma introdução perfeita. Acrescentaria esse detalhe, mas um detalhe só. Vamos ver então, a primeira tese dela que nós esperamos é a ilusão de liberdade como bem-estar. A gente não queria estar livre, não. Queria ter alguém pagando minhas contas, né? Não. Pode mandar na minha vida e leva meus boletos. Acho que é mais ou menos isso que ela vai dizer. Vamos ver o que houve aqui? Bom, em primeira instância, as pessoas acreditam possuírem uma liberdade plena. Possuírem não precisa do de, né? Possuírem uma liberdade plena, mas as suas ações são controladas por uma autocobrança que molda as suas decisões. Molda suas decisões, não precisaria desse as. Aqui, a crítica que eu faço em relação ao tópico é a falta da palavra do tema. Você percebeu que a palavra central do tema, que é burnout, não veio nessa abertura? É um pouco perigoso. É bom que haja, sabe? Para não haver dúvida para quem está corrigindo, que você está relacionando liberdade ao esgotamento, ou à síndrome do burnout, tá bom? Mas por enquanto, tá tudo bem. Então, liberdade plena, mas suas ações são controladas por uma autocobrança. Outro detalhe, tente controlar o seu tópico frasal para ele ter, no máximo, explodindo 2 linhas. Quando passa disso, você compromete os espaços do texto. Aqui Rainara sofreu, espremendo a letra para o final, para caber tudo. Então, tópico frasal pode ser curto, porque a função dele é simples, é trazer o tema correlacionado à tese só. Não precisa esticar muita conversa, né? Então, vamos encurtar isso. Bom, nesse viés, vamos ver o repertório. O conceito de sociedade do cansaço, alinhado pelo escritor Han Byung-chul, retrata que atualmente existe uma pressão por desempenho, ela escreveu por desempenho 2 vezes, na sociedade, a qual induz cidadãos a produzirem de forma, não entendi essa palavra, acho que é desumana, e exclui os indivíduos que não conseguem acompanhá-lo. Olha só. Falamos, inclusive, dentro da relação da Maria Roberta, que é preciso que o tópico frasal trate do mesmo assunto da tese, não é assim? Você percebeu que não está muito igualzinho? Então, aqui está a sociedade do cansaço, não é assim? No estímulo, a pressão para produzir mais. E aqui em cima está a liberdade. Então, não está dialogando tão bem. É só mudar uma palavrinha aqui para dialogar com o repertório? É. Então aqui, se é uma pressão por desempenho, talvez a gente possa incluir alguma coisa sobre pressão aqui em cima. As pessoas acreditam possuírem liberdade plena, mas as suas ações são pressionadas, né, por uma autocobrança que molda suas decisões. Tá vendo? Faria um vínculo maior com essa história da pressão aqui, né? E aqui, deixe-me ver, houve uma pequena contradição, porque aqui falou sobre autocobrança, ou seja, a cobrança que eu me imponho, não é assim? E aqui embaixo foi dito uma cobrança na sociedade. Tá vendo o que é? O risco de escrever, né? Que se ela é autocobrança, não é que ela saia de fora, ela sai de dentro, não é assim? Então, existe uma pressão interna por desempenho, a qual induz o cidadão a produzir de forma desumana e exclui os indivíduos que não conseguem acompanhá-lo. Fica mais interessante. Então, tome cuidado de novo para que tópico frasal seja exatamente sobre o assunto do seu repertório. Não pode ir cada um para uma direção. Os dois precisam estar perfeitamente alinhados, certo? Tratando do mesmo assunto. Então, se é autocobrança, não é na sociedade. E se é uma pressão, não é só um controle, né? Então, tome cuidado. E aqui na relação do Han Byung-chul,
não houve nenhum trabalho com a liberdade. Eu sei que existe. Eu sei que existe, porque na discussão do Ramplin-Shaw, nós vivemos essa liberdade da dimensão, inclusive da tecnologia, de poder trabalhar a hora que quer, quando quer, de pessoas autônomas, né, como eu, mas no fim das contas não existe a liberdade porque a gente trabalha todas as horas disponíveis do dia. Mas não há espaço para Rainara explicar tudo isso. Então, eu, inclusive, se eu tivesse aqui reescrevendo essa redação, eu provavelmente tiraria essa liberdade de cena, tanto aqui do tópico quanto aqui da introdução, e colocaria que, em primeira instância, a pressão por alto desempenho é um dos principais condutores para a síndrome do burnout. Ficaria menor a pressão por alto desempenho, tá vendo? E aí ficaria exatamente o que o Ramplin-Shaw fala sobre o assunto. Tá vendo? Então você tem que pensar muito, inclusive enquanto você planeja, esquematiza a sua redação, para ver se realmente o que você está propondo como tese cabe na explicação do seu repertório. Porque se não couber, se ficar alguma palavra solta que não foi explicada, você vai perder ponto. Então é melhor tomar cuidado, é melhor simplificar e produzir tópicos frasais, produzir teses que sejam a imagem e semelhança do próprio repertório, para não haver risco, certo? Mais seguro. Bom, vamos continuar. A exemplo disso, as pessoas, mesmo doentes, não diminuem seu ritmo de trabalho, por conseguinte, do receio de serem substituídas, que são as pessoas, né, colocando sua saúde em risco. Tá vendo que a questão da liberdade não foi discutida? O exemplo está específico. Pessoas adoentadas não se dão liberdade. Embora, você sabe, o tanto que eu sou burricito com os exemplos, eu falaria sobre que doença é essa. E a gente sabe que doença é essa. Porque o tema é sobre uma doença, né? Mesmo doentes da síndrome de burnout, e eu teria o tema aqui explícito, né? Não diminui seu ritmo de trabalho. Isso é chamado de burn-on, quando a pessoa está esgotada e continua na força do ódio e da insistência, né? Burn-on. Mas enfim, o tema podia ter aparecido aqui, tornando esse exemplo ainda mais específico, né? E ou talvez reforçando a história da liberdade que foi esquecida no churrasco. Então, vamos usar o repertório como ponto de partida. Eu acho que pode funcionar por essa falha da validação que vocês estão vendo por aí. O repertório precisa direcionar o que vem no tópico frasal e direcionar o exemplo. O tópico vai ser exatamente sobre o que ele tratar, o exemplo também, certo? Posto isso, não é nesse sentido. Dito isso, vamos colocar aqui, dito isso. O burnout provocado pelo desempenho exacerbado é um desafio, pois ele impacta de modo negativo o bem-estar social. Tá, é só um encerramento, não precisa acrescentar mais. Ah, mas como é que Rainara ficou com 1000 se tem essa falha dentro do segundo parágrafo? Vou te contar um segredinho. A avaliação a respeito do repertório acontece com pelo menos um parágrafo de desenvolvimento. Então, se um parágrafo de desenvolvimento deu certo e o outro não, tá tudo bem. A nota ainda pode ser muito alta, certo? Então, ela ainda tem jeito aqui. É um caminho seguro ter um parágrafo só, bem construído, e o outro não? Não é um caminho seguro. Pode acontecer, por isso que a gente fica aqui, né, quase matando vocês de desespero para fazerem os 2 parágrafos super bem validados, mas no manual mesmo a consideração é por 1. Então, assim, ainda pode ter salvação, mas não é um caminho seguro. Vamos ver. Terceiro parágrafo sobre instabilidade econômica, o alto custo de vida e a inacessibilidade a serviços essenciais, como saúde, moradia e educação de qualidade, causam insegurança populacional. Causam insegurança, né? Porque claro que é na população, não tem como ser em outro grupo. Aqui não vou criticar, porque ficaram 2 linhas, foi o que eu pedi, então tá tudo bem.
Vamos ver se a construção ficou boa, né? Sobre pobreza, no fim das contas. Nesse cenário, o conceito de crises conjunturais, conceito pode ser com letras minúsculas, viu? As aspas são úteis, Maria Roberta também usou, eu esqueci de comentar, só para contar para o corretor que isso é um conceito, mas não é obrigação, não existe uso obrigatório de aspas, certo? E é conjunturais a palavra, é de conjunto, conjunturais, certo? A grafia correta da palavra. Do escritor Slavoj Žižek, aborda que os efeitos colaterais, como a desigualdade social, de crises que não foram enfrentadas em sua totalidade, se sobrepõem, gerando uma instabilidade econômica. Tá. Então, tá falando da insegurança causada pela desigualdade social, por causa das crises acumuladas. Ficaria bom se ela contasse pelo menos uma delas? Ficaria. Crises que não foram enfrentadas em sua totalidade, como a crise sanitária começada em 2020. Pronto, resolveria. Tudo que você puder exemplificar, melhor, né? Prova disso, devido ao alto custo de vida, as pessoas trabalham de forma desumana para tentar possuir esses bens fundamentais, fato que causa sobrecarga mental. Só? Vamos ver. Assim sendo, os altos níveis de estresse devido à intensa pressão por desempenho é um desafio, pois atinge saúde pública e o bem-estar social, visto que esse processo influencia no aparecimento de síndromes como burnout. Última frase para encaixar o tema, né? Mas eu senti o exemplo um pouco fraco. Trabalham de forma desumana. Tem um caso? Você pode me contar um trabalho feito de forma desumana? O trabalho no iFood, né, por 20 horas diárias para acumular menos de um salário mínimo? A gente está falando do trabalho análogo à escravidão, ainda existente, inclusive nos espaços urbanos brasileiros? A gente está falando de quê? Tá vendo que tem faltado nessas redações situações concretas? E isso é decisivo para que o parágrafo funcione bem, pessoal. Então, é um bom parágrafo. Esse aqui, inclusive, deixou menos lacunas do que esse aqui, mas contar sobre o que a gente está falando, qual realidade realmente está aí rolando no cotidiano, torna os parágrafos mais fortes. A estrutura, o esqueleto está muito bem feito. Por isso essas redações foram avaliadas com nota máxima. Mas ainda pode ser aperfeiçoado, principalmente no que diz respeito à exemplificação. Tragam realidade, mesmo que você seja obrigado a roubar essas realidades dos textos de apoio. A gente precisa vê-las aqui. E claro, Rainara pode fazer um pequeno esforço por reduzir um tiquinho da letra, só um pouquinho, porque afinal de contas tem muita coisa para ser encaixada em redação e letra de Dona Rainara está impedindo isso. Olha a conclusão como ficou apertada. Significa que nós precisamos de uma intervenção para lidar com esse trabalho desumano, né? Ela usa muito desumano 2 vezes, tomara que os corretores não percebam, para lidar com esse ritmo de trabalho e para lidar com o excesso de carga horária, que é mais ou menos o que ela trouxe aqui. Como os exemplos ficaram vagos, isso vai atrapalhar um pouquinho a proposta, mas vamos ver. Portanto, cabe ao Poder Legislativo, cuja função é promover as leis que regulam o país. Está aqui o agente, está aqui o detalhamento, super coringão. Enfrentar o desafio do burnout por meio da promulgação. Ela colocou enfrentar o desafio, ficou como ação, né? Com ação meio vaga. A gente não usa o próprio tema como ação, viu? Perigoso. Por meio da promulgação de leis que obrigam a presença de psicólogos no ambiente de trabalho. Olha, que eu vou ter que brigar com Rainara, vou colocar um alerta, vou brigar com meus corretores também, porque você não pode propor lei se no desenvolvimento não foi abordado problemas com legislação, né? Não veio. Trabalhe na intervenção com as realidades que você expôs. Aqui tem uma crença social, as pessoas acreditam, e aqui tem uma crise conjuntural. Nada foi discutido sobre lei. Não proponha nada que não seja vinculado ao desenvolvimento. Sei que isso aconteceu porque
o espaço foi consumido. Mas não pode. Vamos ver a sequência. Isso deve ser feito a fim de que as pessoas priorizem a sua saúde mental e o seu bem-estar social. Aqui, teses. As teses é que voltam na finalidade. Tomem cuidado, ficou faltando também. Então, teve umas falhazinhas perigosas nessa conclusão. Você não pode sugerir, por exemplo, presença de psicólogo se no desenvolvimento não foi falado que faltam psicólogos. Você só resolve aqui o que foi colocado como problema aqui. Tá certo? Então, tanto Maria Roberta quanto Rainara seriam sim muito bem avaliadas na maioria das provas que elas pudessem fazer, principalmente dentro dos critérios do Enem, Enem que hoje é parâmetro para todas as outras provas. A maioria das bancas segue o que é colocado por Enem, até porque atualmente quem comanda o Enem é a Sebrasp, a maior banca, né, de processos seletivos do país, dos vestibulares e dos concursos. Então, é um bom parâmetro. Mas dá para chegar mais longe, dá para chegar mais alto, a gente pode aperfeiçoar algumas coisas. Agora me conta aí, o que você viu aqui que dá para aproveitar? O que torna essas redações realmente brilhantes, nota 1000, e o que você acha ainda que elas podem aperfeiçoar? Estou esperando seu palpite, Maria Roberta e Rainara também, junto com muitos aplausos, né? Mandem aí.